Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um confronto entre os moradores da cidade de Canudos e o exército brasileiro, no qual mais de 25 mil pessoas foram mortas. A cidade era um vilarejo na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, um líder religioso, e ali moravam seus seguidores. Antônio Conselheiro. Quem foi? Nascido como Antônio Vicente Mendes Maciel, foi um líder religioso e fundador da cidade de Canudos. Abandonou sua casa e família em 1861 para viajar de povoado em povoado no sertão do Brasil, pregando uma vida de devoção, meditação e santidade, ajudando a reformar e pintar igrejas e dando os conselhos pelos quais ficou famoso. Foi considerado um fanático religioso na época em que viveu, pois isto foi uma forma do governo republicano justificar o massacre perpetrado contra seus seguidores. Obedeçam à igreja e os mandamentos de Deus Nosso Senhor, de quem sou nessa terra um miserável apóstolo. Uma noite, ele me apareceu e disse: Antônio, sairás pelos sertões, fazendo penitências, pregando os evangelhos e as escrituras sagradas. Sofrerás perseguições dos maus e dos hereges, a quem retribuirás, derramando benefícios por onde passares. Encher-te-ei de poder na terra, e serás tu e os teus adeptos cheios de graça na vida eterna. Louvado seja nosso Jesus Cristo. A cidade de Canudos foi fundada em 1893 por Antônio Conselheiro junto com seus seguidores. O local era uma fazenda abandonada que pertencia a um homem chamado Barão de Canabrava. Em meados de 1893, Antônio já tinha mais de 10 mil seguidores, que se instalaram de vez em Canudos. Canudos sobrevivia de forma independente, vendendo inclusive couro de cabra para os Estados Unidos, tendo também suas próprias plantações e rebanhos de cabra. Durante o período de fundação de Canudos, algumas outras tensões surgiram. Primeiro, o Barão de Canabrava reivindicou a propriedade em que o conselheiro havia se instalado com seus seguidores e criado a cidade. Nesse impasse, o conselheiro não devolveu a propriedade nem fez acordos. Depois, o líder se recusava a pagar os impostos cobrados dos municípios, pois não concordava com tal prática. A Guerra de Canudos começou efetivamente depois que Antônio Conselheiro encomendou um carregamento de madeira de um vendedor em Juazeiro. O vendedor não entregou a madeira, deixando o conselheiro revoltado, pois já havia pagado pela encomenda. Com este clima de tensão, surgiu um boato de que os moradores de Canudos viriam buscar a madeira à força. Um boato de que os conselheiristas viriam buscar à força essa encomenda em Juazeiro. O prefeito da cidade pediu ajuda ao governo central para combater os conselheiristas. O governo enviou 150 homens comandados pelo tenente Pires Ferreira para ajudar nesse possível ataque. O tenente e seus homens ficaram por vários dias na cidade, sem sinal dos moradores de Canudos, e então foram até a cidade com seus soldados para atacá-los. Porém, no meio do caminho, foram atacados por conselheiristas, que mataram 10 soldados e deixaram 16 feridos. Após o ataque nas tropas do tenente, convocaram o Major Febrônio de Brito para ir ao Canudos com cerca de 600 homens e 2 canhões-Krupp. As tropas chegaram aos arredores de Canudos em janeiro de 1897, com fome, sede e dificuldade de carregar os canhões. Quando Antônio Conselheiro soube que as tropas tinham dificuldades, teria dito que Deus estava defendendo. Na noite do dia 17 de janeiro de 1897, os conselheiristas atacaram as tropas, matando mais de 100 homens e deixando outros feridos. Major ordenou a retirada das tropas e fugiu. Após a chegada da notícia da derrota na capital, a elite e os políticos estavam bastante apreensivos. A imprensa já estava acusando Antônio Conselheiro de querer reviver a monarquia no Brasil, e Canudos era vista como uma ameaça para a República recém-proclamada.
Com essas notícias, o coronel Moreira César foi convocado para comandar uma terceira expedição para Canudos. E então partiram em fevereiro de 1897 com 1.200 homens e 6 canhões Krupp. Em março, as tropas do coronel chegaram nas proximidades de Canudos e logo começou o primeiro ataque ordenado por Moreira César. Como vai, o nobre colega? Fez boa viagem? Então, calma que achei que a guerra tinha acabado, meu general. Fiquei com medo de estar chegando atrasado. Nada disso. Um baile sempre melhora quando se aproxima do final. Com sua ajuda, vamos fechar o cerco sobre essa cidadela monstruosa. Trouxe uma mensagem do presidente para o senhor. Ele pede a destruição total de Canudos. Que não fique pedra sobre pedra. Perfeitamente. Já mandei descer a matadeira. É como eles chamam a 32. Pegue o seu binóculo. Vai ver um belo espetáculo. Dezenas de homens foram mortos, incluindo o próprio coronel, que levou um tiro na barriga. Os moradores se esconderam e emboscaram as tropas, matando centenas de homens. Antônio e seus servidores vinham vencendo consecutivamente as tropas do governo. Com mais uma notícia de derrota das tropas do governo, o pânico havia tomado a capital, levando inclusive à morte de 2 editores de jornais no Rio de Janeiro, numa tentativa do governo de impedir a propagação das notícias sobre Canudos. Em maio de 1897, o próprio ministro da Guerra convocou diversos oficiais do exército para combater de vez Canudos, Antônio Conselheiro e seus fiéis. O general Arthur Oscar foi responsável pelo comando da operação, levando 5.000 homens e 700 toneladas de munições, vários canhões e um enorme canhão chamado a Matadeira, com cerca de 3 metros de altura. Porém, Arthur tentou fazer uma pequena investida em Canudos e acabou perdendo praticamente todos os confrontos, deixando mais de 1.000 soldados mortos. O general pediu reforço ao governo, que reuniu 3.000 homens às pressas, que chegaram em Canudos em agosto. Com os ataques frequentes dos conselheiristas e as derrotas, Arthur decidiu autorizar o uso do canhão à Matadeira, que começou a destruir a cidade de Canudos lentamente, começando pela igreja. Com as vantagens obtidas graças ao canhão, depois de um mês de combate, a cidade de Canudos estava devastada, com milhares de mortos. E no fim, no dia 22 de setembro de 1897, Antônio Conselheiro morreu. Não se sabe a causa da sua morte, mas muitos historiadores dizem que pode ter sido problemas intestinais. Cerca de 15 dias depois de sua morte, seus fiéis estavam abatidos por conta de sua morte, sofrendo com os disparos dos canhões e os ataques dos soldados. Desistiram e levantaram a bandeira branca para negociar a rendição de 200 pessoas. 2 dias depois, o exército avançou e tomou de vez a cidade, matando os defensores restantes. A Guerra de Canudos tinha acabado e quase todos os seus 25.000 habitantes tinham sido mortos.